E aí, me responde uma coisa. Será que Deus muda a sua atitude pelas nossas orações? A nossa oração tem a capacidade de mudar o pensamento de Deus? Será que a parábola do juiz iníquo ou daquela viúva, ela nos ensina realmente que Deus muda através da minha persistência? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado nas parábolas de Jesus. E hoje chegamos na lição de número 4, onde vamos estudar a parábola da viúva ou do juiz iníquo. Se você é novo por aqui, eu sou o pastor Fábio Segantin. Aqui do lado tem um botãozinho vermelho onde está escrito inscreva-se. Se você ainda não é inscrito no canal, clica nesse botão, se inscreva, ative o sininho, porque tudo aquilo que eu posto você recebe em primeira mão, ok? E não deixe também de fazer o seu comentário. Tá vendo esse joinha aí? Dê um tapinha nele também, porque isso é muito importante para mim. Será que nesse vídeo nós vamos conseguir 5.000 likes? Se nós conseguirmos 5.000 likes, isso vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus, ok? Queridos, então lição de número 4. Hoje nós vamos falar sobre a perseverança na fé. O título da lição é Perseverando na Fé. E a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao verso de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, do verso 1 até o verso de número 8. O que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte, que hoje, no meu ponto de vista, nós vamos estudar dois dos maiores assuntos trabalhados na vida cristã, tá? Esses dois assuntos, eles são importantíssimos. Ele é muito falado, mas ele é pouco praticado, porque cai entre nós aqui, só entre nós dois aqui, só entre eu e vocês, tá? É muito difícil nós vivermos a prática desses dois elementos. Quais são eles, Fábio? Oração e perseverança. Às vezes a gente ora, mas não persevera. E o foco para termos uma oração atendida pelo Eterno é a perseverança. A perseverança faz a diferença. É o quanto eu estou determinado naquele propósito. E depois nós vamos ver, será que realmente a oração muda Deus? De eu tanto insistir, Ele vai me ouvir? Então esses dois elementos, oração e perseverança, Ele vai combater duas praga maligna dentro das nossas igrejas. Quais são essas duas pragas, Fábio? O determinismo e o imediatismo. Ou seja, preste atenção. O imediatismo, ele vai contra o quê? Contra a perseverança. Já reparou que tudo nós queremos para ontem? Tudo. Olha que interessante. Você tem uma internet aí na sua casa. Você está me assistindo pela internet. E se começar a travar, eu gravo o meu vídeo em HD. Mas tem muitas internets que demora para rodar um vídeo em HD. Aí você tem que baixar o que? A resolução. Olha que interessante. Você dá um clique, você quer que esse vídeo gira imediatamente. Você quer que as páginas se abre da internet. E se isso não acontece, o que eu fico? Eu fico uma fera, eu fico bravo, eu fico irado. Vai dizer que não é verdade, isso já aconteceu comigo, às vezes acontece comigo. Eu quero que o negócio gira rapidamente. Mas por quê? Porque nós vivemos na era do imediatismo. Tudo é para ontem, tudo é para agora, é agora que eu quero. Eu quero um carro, tem que ser agora. Eu quero uma casa, tem que ser agora. Ou seja, nós estamos perdendo o princípio da perseverança, de perseverar em algo. E aí determina tempo, determina foco, determina empenho. E a outra praga que eu disse é o determinismo, ou seja, eu determino e as coisas passam a acontecer. Oração não é assim. Oração não tem a ideia de determinar. A oração não tem a ideia de eu dar a ordem para Deus. O que é oração então, Fábio? Se eu não peço, oração não tem a ideia de pedir essencialmente. Mas o que é a oração então, Fábio? Nós vamos falar isso no tópico 3º, mas eu quero que você entenda sobre essas duas pragas. Leva para a igreja que a perseverança e a oração
são antídotos contra o imediatismo e o determinismo. E essa parábola dessa viúva ou do juiz iníquo tem tudo a ver com essas ideias e muitas outras coisas que nós vamos falar aqui. Tópico primeiro, interpretando a parábola do juiz iníquo. Ponto 1, uma parábola difícil. É claro que ela é difícil, ela não é simples como algumas parábolas. Eu disse que o grão da a parábola do grão de mostarda também é uma parábola muito difícil de ser interpretada e muito se interpreta de forma errada. Essa é uma outra parábola. Nesse ponto, eu quero que você tenha algumas coisas na sua cabeça. A primeira coisa que você precisa ter ao interpretar uma parábola é cautela. Tenha cautela ao interpretar uma parábola. Tenha cautela. Por quê, Fábio? Nem tudo que parece ser é. Nem tudo aquilo que você está lendo está querendo realmente dizer aquilo que você está vendo ou lendo. Existe, você lembra o conceito de parábola? Agadote, agadá, é uma mensagem não camuflada, mas uma mensagem oculta. É uma mensagem que ela está subentendida, ou seja, ele está falando verdades, mas usando termos para esconder aquela verdade de algumas pessoas e revelar elas a outras. Então, primeira atitude antes de ir para uma parábola, cautela, porque nem tudo que parece ser é. Segunda atitude é não considerar de forma absoluta as epígrafes editoriais das parábolas. O que é epígrafa, Fábio? Sabe quando você pega a sua Bíblia e está lá no capítulo 18, verso 1, parábola do juiz iníquo, ou seja, por exemplo, a parábola do filho pródigo, a parábola da viúva, a grande pesca, a multiplicação dos pães. Isso são epígrafes editoriais. Isso não está na Bíblia Sagrada. Isso foi colocado por homens. Se eu escrever, por exemplo, se eu lançar a minha própria Bíblia, eu posso mudar isso. Eu posso mudar essas epígrafes. O problema é que muitas pessoas pegam essas epígrafes e pensam que ela é o resumo do ensino do que vai ser tratado no texto sagrado. Por exemplo, se eu pego a epígrafe dessa parábola de Lucas capítulo 18, eu vou encontrar a parábola do juiz iníquo, ou eu vou encontrar a parábola da viúva persistente. Queridos, cuidado com esses termos. Por quê? Porque isso pode levar você ao engano. Você pode deixar de ver, presta atenção nessa, você pode deixar de ver profundidades da parábola. Você pode deixar de ver os detalhes mais aprofundados, a moral da parábola. Realmente você passa desapercebido, ok? Ponto de número 2. Antes de falarmos o ponto 2, o que você precisa entender é o seguinte, que essa parábola é uma parábola das contradições, tá? É uma parábola das contradições. Essa é a ideia da parábola. Ela vai pegar os elementos e vai contradizer, tá? Vai pegar a atitude do juiz com a atitude do eterno e vai mostrar que são antagônicas. Ponto 2. O juiz. Querido, preste atenção, eu vou ser rápido e objetivo nesse ponto. O juiz não representa Deus. Eu já cansei de ouvir pregações falando que o juiz representa Deus. Mentira. Esse juiz não representa Deus, ok? Ele não representa Deus. O foco, uma outra coisa, o foco nesse ponto não é esmiuçar como que era o sistema jurídico da época, porque Lucas não deixa claro se esse sistema jurídico aqui era judaico, era romano, era grego. Eu vou falar até um absurdo que é claro que não existia, mas não era babilônico, não era etíope, ou seja, o foco de Lucas não é narrar o sistema jurídico. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, porque para Lucas
Para Lucas, o sistema jurídico humano cometia falhas. Então não importa, eu li alguns autores, eles ficam brigando entre eles. Não, era judaico, era romano, foi Herodes que colocou a mandado de Roma. Isso não importa. Por quê? Porque Lucas vai transmitir a ideia do quê? Que onde existe um homem para fazer algum julgamento, pode acontecer erro. E o texto é claro que diz que esse juiz era iníquo, ele não temia a Deus e nem se importava com o homem. Ou seja, ele não era um homem espiritual e ele era um homem desumano. Ele não era um homem que praticava atos humanitários. Então esse homem não pode representar Deus, tá? Então presta atenção, esse homem não pode representar Deus. O foco aqui é que esse homem, por ele ser... Não importa se ele era judeu, ou se ele era grego, ou se ele era romano, tá? O foco aqui é mostrar a mazela de um sistema jurídico aonde um homem que não teme a Deus pode cometer. Ponto de número 3. A viúva. Querido, neste ponto eu quero te fazer uma pergunta. Por que ele usou a viúva? Isso é profundo. Eu pesquisei e eu não encontrei uma resposta para essa pergunta. E orando a Deus, veio algumas coisas na minha mente que eu quero compartilhar com vocês de forma simples e objetiva. Por que ele usou uma viúva nessa parábola? Por que ele não usou uma criança, não usou um órfão? Preste atenção. Ele não usou uma criança, embora a criança seja uma pessoa indefesa, mas juridicamente... Quem está sobre a tutela, quem protege ela são os pais. Então por isso que ele não pegou uma criança, mesmo ela representando indefesa, tá? Mas alguém responde por ela, os seus pais. Por isso que ele não podia atacar essa criança. Então por isso que o elemento da parábola não é uma criança. Porque não é um órfão, Fábio. Olha que interessante. Ele não podia ser um órfão, não poderia usar a figura do órfão, pois o órfão não tem razão plena dos seus direitos e dos seus deveres. Vamos imaginar um órfão criança. Olha só, primeiro hipótese, uma criança, ela tem um pai, ela tem alguém que representa ela. O órfão não tem ninguém que representa ela. Você está entendendo? Ou seja, não tem um pai e uma mãe naquele momento específico. É por isso que a Bíblia tem um carinho especial pelos órfãos e pelas viúvas. Você consegue entender que o órfão, ele não tem razão plena dos seus direitos e dos seus deveres? Então por que ele usa a figura de uma viúva? Porque a viúva é um grupo de pessoas que tem consciência plena de seus direitos e deveres, mas que culturalmente eram injustiçados pelos seus próprios pares. Pelos seus próprios irmãos, pela sua própria comunidade, ou seja, aqueles que estavam do lado deles, aqueles que viviam com eles, injustiçavam as viúvas. Então as viúvas, elas representam quem? Aqueles que têm direito pleno, deveres plenos, absolutos, que ninguém responde por eles, mas precisa da ajuda do outro. A criança não, a criança é alguém que responde por ela. O órfão, não, às vezes, não tem ninguém que responde por eles, mas não tem razão plena dos seus direitos e deveres. A viúva já tem razão plena dos seus direitos e dos seus deveres, mas a própria comunidade que deveria apoiá-los, ou apoiá-las, melhor dizendo, abandona. É por isso então que Jesus usa essa viúva para representar todos aqueles que têm uma vida independente, mas que são injustiçados realmente pela própria humanidade. Ponto 4. O caso e a perseverança. A Bíblia não menciona, preste atenção, qual era a problemática dela, qual era a lida dela. Ela ia lá, qual era o litígio dela? Ela estava brigando por quê? Pelo quê? A Bíblia não menciona isso. A Bíblia diz simplesmente que a causa dela era uma causa justa. Ou seja, o direito era dela. Como diz na Constituição, o direito é certo e líquido, ou seja, era um direito dela. Ninguém podia mais arrancar esse direito. Ela já tinha conquistado esse direito. Simplesmente o juiz tinha que fazer valer esse direito dela e mais nada. Ok? Então, o direito dela era legítimo, tá?
E a persistência, ela não tinha outra coisa a não fazer, a não ser a persistência, porque tudo estava contra ela. Então olha que interessante, ela tem um caso. Que caso? Legítimo. Que caso é esse? Eu não sei, mas era legítimo. Tá? Era legítimo. E a perseverança, por que ela persevera? Porque ela estava sozinha. Ela estava desamparada. Ela estava sem ajuda. Ela estava sem um advogado, sem um defensor público. Ela não tinha alguém que militava pela causa dela. A única arma que ela tinha era a persistência. Lutar contra tudo e contra todos. A persistência iria fazer a diferença na vida daquela mulher. Tópico segundo. Eu acho lindo isso, irmão. A insistência dessa mulher. Tópico segundo. A bondade de um Deus. Queridos, 30 segundos. Me siga nas redes sociais, tá? Aqui embaixo eu vou deixar o meu link do Instagram. É isso mesmo, me siga no Instagram, sabe por quê? Eu quero postar vídeos curtos, pequenos. Às vezes eu ouço umas lorotas por aí, tá? E eu não quero colocar no YouTube, né? Para não perder o foco aqui do nosso trabalho. Então, se você me seguindo no Instagram, que eu vou deixar o link aqui embaixo, eu vou postar fotos, eu posto muito banner, frases de impacto, agora eu quero gravar pequenos vídeos de besteiras que eu ouço por aí e vídeos também com uma palavra abençoadora para sua vida, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui embaixo, é só você digitar Fábio _ Segantin e você já estará me acompanhando no Instagram. Ok? Deus te abençoe. Tópico segundo, a bondade de um Deus justo. Ponto 1, Deus é bom. Presta atenção no que eu vou dizer aqui. Entenda que bom aqui, para o autor da nossa revista, não tem nada a ver com aquilo que eu quero, mas com aquilo que eu preciso. Tá? Porque hoje nós temos um conceito errado de bondade. O que é o bonzinho? Aquele que deixa fazer tudo. Ah, seu pai é bonzinho. Ah, meu pai é muito bonzinho. Verdade, meu pai deixa eu fazer aquilo que eu quero. Olha só, bondade não é fazer aquilo que eu quero. Não é o outro deixar fazer aquilo que eu quero. Mas é me entregar aquilo que eu preciso. Isso é bondade. É por isso que Deus é bom. Porque Ele não deixa eu fazer aquilo que eu quero, Ele não me dá aquilo que eu quero simplesmente, Ele fornece aquilo que eu preciso, porque Ele veio além. Não é que Ele veio além, deixa eu explicar melhor, é porque Ele vive a eternidade, Ele está vivendo o amanhã, e Ele sabe que o que eu quero hoje não será bom amanhã, mas eu preciso de algo hoje, que eu não entendo, que vai me servir para amanhã. Pegou essa? Leva essa para a tua classe, tá bom? Bondade, olha outra ideia, não está atrelado a dar ou a fazer aquilo que o eu quer. Bondade também não é coisa de fraco. Ah, bondade, o cara é bonzinho, o cara é até um bobo, negativo. Bondade não é um estado de fraqueza, mas é um estado de nobreza e de justiça. Ponto 2. Deus é justo. Querido, presta atenção. Ao contrário do juiz iníquo, por isso que essa parábola é a parábola das contradições. Deus não tem dois pesos e muito menos duas medidas. Deus ele vê. Deus, ele trabalha por igual. Deus, ele não tem pessoas mais favorecidas ou menos favorecidas. Não é porque você é mais bonito da sua igreja, porque Deus vai te trabalhar na sua vida diferente. Não é porque você é o sabidão da sua igreja, a sabituda da sua igreja, Deus vai trabalhar com você diferente e negativo. Deus não tem dois pesos e duas medidas. Não é porque você tem condições financeiras que Deus vai olhar, nossa, o irmão, aquela irmã tem bala na agulha, então eu vou trabalhar com ela diferente, senão ela vai sair da igreja e ela vai parar de dar o dízimo e aquela congregação vai começar a sofrer. Deus não está nem aí para isso. Deus trabalha com peso justo e com uma medida certa, ok? Ponto. É claro que tem um princípio jurídico que diz assim, ó, que eu tenho que tratar os iguais como iguais e os desiguais pelas suas desigualdades. Isso é um princípio jurídico dentro da nossa Constituição. E a Bíblia trabalha isso daí também. Porque a Bíblia dá muita atenção para o órfão e para a viúva.
Não é porque Deus tem um quê com eles, é porque esse princípio ele é jurídico, ele está na nossa Constituição brasileira, entendeu? E então isso é um princípio jurídico, e para ser justo, eu tenho que trabalhar isso. Por exemplo, você vai assistir um culto. Mas nesse culto que vocês vão, é lá na fazenda. Mas tem um muro muito grande. Esse muro ele tem 1,50 m, ok? Aí tem um irmão de 1,70 m. Ele está 20 centímetros para cima, ok? O que vai acontecer? Ele vai ver, vai bater meio no olho dele, mas ele vai dar uma esticadinha lá, ele está vendo o culto. Aí tem um irmão de 1,20 m. Ele vai ver o culto? Não. E tem um de 1 metro, ele vai ver o culto? Não. Isso é tratar as pessoas iguais? Não. Não está sendo não posso dar um banquinho pro outro. Não. Olha só, de 1,70 ele está vendo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma plataforma para que esse de 1,20 m assista o culto. Aí eu crio uma plataforma. Aí eu coloco lá para ele 50 centímetros, ele está com 1,70. Ele está igual ao outro. Aí o de 1 metro, eu não posso criar uma plataforma para ele de 50, eu tenho que criar uma plataforma para ele de 70 centímetros. Você percebeu que a plataforma de um são diferentes? Um é 50, o outro é 70, mas com essas plataformas eu igualo eles. Você conseguiu entender essa ideia? É esse o princípio jurídico que está na nossa Constituição, que Deus trabalha dessa forma. Ponto de número 3, Deus assume a nossa causa. Neste ponto, querido, é muito lindo, porque o princípio aqui é simples, mas ele é profundo. Deus sente a nossa dor. E preste atenção no que eu vou dizer. Só assume a causa alheia quem sente o que o outro está sentindo. Sabe o que isso me revela? Isso me revela humanidade. Isso me revela amor. Isso me revela sensibilidade. Ou seja, Deus ele assume a minha causa, ele assume a nossa causa. Não é simplesmente porque ele não tem nada para fazer, eu vou assumir a causa. Não, eu só assumo a causa do outro quando eu pego aquela situação e eu encaro ela como se eu estivesse vivendo ela. E por eu viver aquela situação, ou me colocar no lugar dela, eu não aguento, eu preciso fazer alguma coisa. Então esse ponto é belíssimo, para nós entendermos que Deus sente a nossa dor, Ele se humaniza conosco. É por isso que Ele enviou o seu Filho, para que o seu Filho pudesse entender a dor do ser humano, para que isso fosse aproximado, o eterno, o divino do humano, para que nós pudéssemos viver a plenitude do seu Espírito. Tópico terceiro, a perseverança da viúva é uma imagem para nós. Oração, preste atenção. Fábio, oração muda a Deus? Eu vou orar muito aqui. Eu vou orar demais até Deus me dar. Primeiro ponto, nem todas as nossas orações serão ouvidas e respondidas. Pronto. Não. Quantos de vocês já pediram certas coisas e não conseguiram e nunca irão conseguir? Por quê, Fábio? Porque nem tudo que você pede ele vai te atender, porque isso é ser bom, é dar não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa, ok? Outra coisa, oração, eu vou afirmar agora, oração não muda Deus. A oração não tem um propósito de mudar a atitude de Deus. Para que serve a oração então, Fábio? Ela não muda Deus, mas ela muda quem está orando. Sabe por quê? Porque a oração é relacionamento. A oração é eu falo com alguém, e esse falar com alguém tem a capacidade de mudar a minha história. Esse falar não é um convencimento para a outra parte. A oração ela foi criada como uma ferramenta de criar um relacionamento com Deus. Aonde eu ando por aí, quando eu prego sobre isso, eu comento sobre isso. Eu estava em Angra dos Reis e eu falei justamente isso para os irmãos. Eu estive com eles no mês passado e olha que interessante, eu falei com eles, se eu não conversar mais com vocês, nós perderemos o relacionamento. Se você fica 1 ano sem ver uma pessoa,
2 anos, 3 anos, 30 anos sem ver uma pessoa? Você tem o mesmo relacionamento com uma pessoa que você conversa toda semana, todo dia, há 30 anos? É claro que não. É claro que não, você não tem a mesma intimidade para brincar, para contar uma piada, para fazer alguma coisa, para desabafar, para compartilhar. Você não tem. Por quê? Porque conversa é relacionamento. Oração é relacionamento. A oração não tem o objetivo de mudar Deus, mas muda realmente quem está orando. Tá? E uma outra coisa muito interessante, eu já comentei que oração é uma ferramenta mais eficaz para termos, presta atenção, intimidade e comunhão com Deus. Uma outra coisa que você precisa levar para a classe é que orar não é somente pedir. Não é somente pedir. Quem ora, ama. Quem ora, perdoa. Quem ora, intercede. Quem ora, não pensa em si, pensa no outro. Que adianta você orar e não amar? Orar e não perdoar? O que eu mais vejo hoje, pessoas na igreja com as mãos levantadas, mas que odeiam o próximo. Pessoas que não têm a capacidade de perdoar, de interceder, porque quando você intercede, você está quebrando o quê? As intrigas, porque é por isso que Paulo diz que eu preciso orar pelos meus irmãos, e quando eu oro pelos meus irmãos, eu oro dentro da individualidade, não existe oração coletiva. Deus, abençoa a minha congregação. Isso é muito superficial, porque lá tem alguém que você não gosta, então você tem que orar: Senhor, abençoa o Pedro, abençoa o João. Aí quando chega naquela pessoa que você não gosta, você fica: e aí Deus, abençoa o Joaquim, abençoa a Mariazinha. Eu não gosto dela, Senhor, mas eu preciso aprender a perdoar a ela. Você entende que quem ora, ama, perdoa, intercede, não pensa em si, mas pensa no outro? Leve esse conceito para a classe. Ponto 2, perseverança. Orar é um verbo, é uma ação. E isso demanda tempo e persistência. Olha o que Jesus disse em Lucas. Olha que interessante. Jesus, ele morre, ao 3º dia ele ressuscita. E aí ele disse para os discípulos, depois que ele ressuscita, ele disse para os seus discípulos: olha, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha que interessante, Jesus disse: eu quero que vocês orem, eu quero que vocês fiquem em Jerusalém e que vocês orem. Olha o seguinte, fica numa posição na onde? Em Jerusalém. E vocês vão ficar o quê? Orando. Quanto tempo? 1 ano, 1 mês, 1 dia. Não, olha a expressão do texto. Olha a expressão, até que do alto sejais revestido. Olha que interessante. A expressão até que, ela não indica tempo exato, mas ela indica certeza absoluta de que as palavras que Jesus disse vai acontecer. Eu preciso entender que eu preciso orar não por um tempo determinado, até o milagre acontecer, até aquilo que ele falou vai acontecer, porque se ele falou, vai acontecer. Então olha que interessante, eu não vou orar para acontecer, eu vou orar para manter comunhão com esse ser que quando vier vai me encontrar na posição correta. Porque se eu não estiver na posição correta, quando a palavra dele vier, não vai me pegar na posição. Quantas pessoas receberam aquelas palavras e quantos deixaram de orar? Quantos não estavam em Jerusalém? E quando veio do alto, eles não sentiram o poder e a glória de Deus. Vocês conseguiram entender isso, queridos? Isso é profundo. Isso é profundo, então a perseverança faz a diferença. Até que, não dá ideia de tempo, mas de exatidão, daquilo que ele falou vai acontecer. Ponto 3, fé. Agir é necessário, persistir no ato é imprescindível, mas a base para que dá sustentabilidade a tudo isso é o quê? É a fé. Porque o que é fé? Fé é crença na palavra de Deus. Fé, olha que interessante, orar é um ato de crer,
Mas crer no quê? Crer na sua palavra. O escritor aos Hebreus diz que aquele que ora e aquele que se chega a Deus tem que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O crer é ter fé. Ou seja, eu não posso orar, eu não posso perseverar na minha própria força. Eu preciso perseverar em algo externo, em algo que não está, algo que não é meu, algo que me deram. E o que Ele me deu? A sua palavra. E a sua palavra é algo imutável, que não muda, que não varia. Se Deus falou, vai acontecer. É por isso que a fé faz realmente a diferença. Eu preciso orar, eu preciso perseverar. Não nas minhas próprias forças, mas na palavra que Ele diz, porque se Ele falou, vai acontecer. E eu quero terminar essa aula dizendo o seguinte: o sistema pode até lhe impedir, mas Deus está no controle. Tentaram barrar aquela mulher, o juiz fez de tudo para barrar aquela mulher, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Então o sistema pode até impedir, mas o nosso Deus está no controle. Que Deus continue te abençoando, prosperando a tua casa, a tua vida, os teus negócios, o teu ministério, a tua classe. E até semana que vem, querendo Deus. Queridos, como eu tinha prometido, eu vou falar o nome das cidades que estão me acompanhando aqui, os irmãos digitaram, e eu estou cumprindo o nosso trato aqui. Quero mandar a paz do Senhor para os irmãos de São Luís do Maranhão. Eu já estive aí por 2 vezes pregando, uma irmã mandou uma mensagem aqui. Os irmãos de São Luís, que Deus continue abençoando vocês. Os irmãos de Nova Friburgo, eu acho que é o Rio de Janeiro. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Os irmãos de Bonança, em Pernambuco, a paz do Senhor para vocês. Tem uma cidade aqui chamada Araranguá de Santa Catarina. Se eu estiver errado, que vocês me perdoem, foi assim que eu entendi que o irmão escreveu nos comentários no YouTube. Os irmãos de Teresina, Piauí, a capital de Piauí, Teresina, Deus te abençoe vocês. Patrocínio, Minas Gerais, Deus te abençoe. Os irmãos de Rondônia, a irmã não especificou a cidade, mas ela é do estado de Rondônia. Os irmãos da Paraíba, especialmente a cidade de Cabedelo, ô cidadão, hein? Cabedelo na Paraíba, Trindade no estado maravilhoso de Goiás, Natal, a capital do Rio Grande do Norte, e os irmãos de Mauá, aqui pertinho da minha cidade, eu moro em Santa Bárbara, os irmãos de Mauá do estado de São Paulo. Que Deus continue realmente abençoando a vida de vocês. Vocês querem que eu fale o nome da sua cidade aqui? Deixe nos seus comentários que na próxima a sua cidade vai aparecer aqui. Shalom, shalom.